Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Já foram lá e se inscreveram no nosso canal? Já deixaram um likezinho aí na página? Bom, vocês acham que a situação aqui no Brasil está ruim? Vocês têm que dar um pulinho lá no Paraguai para ver o que é situação ruim. Tanto para o lado do governo como para o lado da população. Bom, é isso aí, galera. Eu estou regressando do Paraguai, né? E estive lá com o Moisés, um empresário de Tietê, que a convite dele fui para uma agenda, algumas agendas no Paraguai para prospectarmos negócios. E aí o resultado disso foi nada, lógico, né? Porque não é tão fácil assim, não é tão simples, porque as propostas que são feitas, aquilo que se vende para vocês é como no Brasil, tudo é muito fácil. A pessoa falar pela câmera ou mandar um e-mail convidando vocês para algum negócio é muito fácil, mas tem um lado difícil da coisa. Tem a complexidade de estarmos em um outro país com as mesmas dificuldades que vivemos aqui no Brasil. Aí as pessoas vão falar para vocês assim: olha, mas lá no Paraguai a carga tributária é muito menor. Mas lá no Paraguai a mão de obra, os direitos trabalhistas são muito menores do que no Brasil. E aí os encargos trabalhistas, por sua vez, também são menores. Tá bom, gente. Mas aí você vai montar uma indústria lá e vai ficar lá gerenciando a sua indústria ou administrando a sua indústria? Não, porque é um lugar muito ruim de se morar. Por quê? Porque serviço médico duvidoso. Eu estou falando de Assunção, a capital do país. Eu não estou falando de fronteiras, cidades menores. Eu estou falando da capital do país. Eu estive na capital. Então, a infraestrutura da cidade, ela não oferece conforto algum. Então, você colocar a sua indústria, sair do Brasil, porque aqui está difícil e a carga tributária paraguaia é muito melhor, eu concordo. Só que você vai ficar aí sempre numa ponte aérea Brasil-Paraguai, tá? É um voozinho de 1h50, 2 horas de voo para observar seus negócios, sua empresa. E aí também você está sob o regime de um outro governo tão instável quanto é o regime brasileiro. Então essas coisas, elas pesam muito. Então nós brasileiros temos grandes dificuldades no nosso país. Nós brasileiros temos todas as incertezas do que irá acontecer amanhã. Porém, estamos falando com os iguais, estamos sabendo que estamos pisando no nosso país e com todas as adversidades, aqui no Brasil nós sabemos o que fazer. Embora estejamos sempre na mão do governo, porque é ele que pode direcionar a economia do país, ainda assim estamos próximos de todos, pelo menos todos aqueles que nós conhecemos. Ir para uma terra distante em busca de uma melhoria para os negócios é louvável, mas procurem um país onde vocês têm uma economia mais estável, um governo estável, e aí sim vocês vão planejar melhor os seus negócios. Porque, por exemplo, no Paraguai, estão pedindo a cabeça do presidente, estão tentando impeachment o presidente, impedir o seu mandato. Imagina você investir 2, 3 milhões numa indústria no Paraguai, trocar o regime, trocar o presidente e o presidente que entrar aumentar os impostos, aumentar tudo. Tudo isso pode acontecer. Então, eu saí daqui porque um empresário me convidou para vermos possibilidades no Paraguai. Eu, particularmente, com tudo aquilo que falaram, com tudo que foi proposto, não vi todas essas possibilidades e ainda assim prefiro o Brasil. E prefiro muito mais o Brasil quando se trata da beleza que nós temos em nosso país, quando se trata das possibilidades de ganho que temos no nosso país. As adversidades são muitas, as dificuldades são inúmeras. Porém, se nós lutarmos com um sorriso no rosto, porque é o que nos cabe,
e vencermos cada dia um pouquinho, nós chegaremos lá vitoriosos no final. Agora, fugir nem sempre é o melhor negócio. Nós temos sim que lutarmos muito por todos os nossos direitos. Nós temos sim que nos unirmos para que consigamos juntos fazer com que o país se estabilize. E temos sim que conscientizar todos os empresários, seja ex-empresário, micro, pequeno, médio ou grande empresário, de que um precisa ajudar o outro e não um prejudicar o outro, porque somente dessa forma que nós conseguiremos fazer a diferença em nosso país. Beleza? Esse é o recadinho do Paddock para vocês. Fiquei aí 3 dias fora do país e realmente eu não consigo enxergar aonde algumas pessoas, alguns empresários diziam para mim que, olha, eu estou indo para o Paraguai porque o Paraguai é muito melhor do que o Brasil. De forma alguma. Se vocês quiserem ver um pouquinho sobre a capital, Assunção, a capital do Paraguai, e tudo aquilo que eu falei que eu vi, vocês acessem esse aplicativo e aí vocês vão passear pelas ruas de Assunção. E aí vocês vão dar uma olhadinha. Grande beijo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande final de semana. Tchau, tchau!